aquele banco que vazio na igreja está. Ele pergunta. Na perseguição. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Eu quero agradecer a Deus nesta noite maravilhosa que o Senhor me concedeu para mim estar aqui, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus, motivo de muita alegria, motivo de muita honra, não a minha pessoa, mas a pessoa bendita, maravilhosa, santa do Senhor Jesus. E se não fosse Deus, o que seria de mim, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus pelo Senhor, o meu Redentor, que vive, que reina para tudo sempre. Eu estou aqui porque eu sou um milagre. Quantos tentaram ceifar minha vida? Vocês acham que eu estou aqui? É porque sou forte, é porque sou boa, porque sou melhor que os outros. É porque não. Eu estou aqui porque o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia, Jesus. E tem me dado essa oportunidade. Dia 31 agora desse mês, completei meus 52 aninhos. Eita, glória, estou começando a gatinhar. Estou começando a dar meus passinhos, gatinhando. Porque outrora eu andava sozinha. Outrora, quando eu era desse mundo, que hoje, graças ao Pai, eu não sou mais deste mundo. Eu vivo nesse mundo, contando dias, momentos, porque eu não sou mais deste mundo. Eu não pertenço a este mundo, eu pertenço a Cristo Jesus. Então, outrora, quando eu era deste mundo, quantas vezes Satanás tentou ceifar a minha vida? Quantas vezes Satanás tentou me matar? Acidente, batida de carro, tiro, levei tiro, passou de raspão, assim, cheguei a ficar surda na hora, com o baque daquele tiro, daquela bala. Eu era desse mundo. O que eu sabia falar? Nossa, que sorte que eu tive. Ai, que sorte, aquele carro bateu, eu nem consegui, me arranhou. Ai, que sorte, aquela bala, deram um tiro em mim, passou, que surda, cegou minha mente, meu ouvido paralisou. Ai, que sorte, porque eu era deste mundo. Eu não conhecia Deus. Eu não conhecia o trabalhar de Deus. Eu não conhecia a grandeza do Eterno.
Eu não sabia que eram as mãos, só o dedinho de Deus me protegendo. Então hoje, como Deus, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou, me catou assim a dedo, assim, lá do meio do ímpio, lá daquele buraco negro escuro, lá onde que já era para mim estar morta, lá onde que já era para mim cheirar mal a narina de Deus, morta para Deus, para o mundo e para o pecado, e aterrizada e esperando, aguardando já o grande dia do juiz para a grande condenação eterna. Mas Deus, aquele todo-poderoso, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me remiu. Antes que eu viesse o ventre da minha mãe, Deus já tinha escolhido a mim e a ti, aleluia. É porque nós, às vezes, somos ingratos, covardes, corruptos e ignorantes. Não olhamos pelo que Deus fez, o que Deus vem fazendo, o que Deus continua fazendo, pelo que Deus deu por nossas vidas e ficamos enfiados no pecado, na vaidade, na prostituição, na lascívia, nas coisas deste mundo. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, aleluia, que há dois caminhos. Há o caminho que para o olho do homem, para o nosso olho parece caminhos bons, parece uma vida de diversão, uma vida boa, caminhos bons, mas que leva à perdição e à condenação eterna para a vida inteira, para século do século, para a vida toda. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, aleluia. Por isso eu quero agradeço ao meu Deus pela oportunidade, pela vida, pelo dia, pelos 52 aninhos que completei dia 31 agora, graças a Deus, pela minha família, que eu estou orando e eu creio que Deus vai salvar um por um assim, ó. Todos vão entrar na linha, todos vão entrar no caminho santo, na porta estreita, porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio na palavra, eu creio no livro da profecia, o livro profético, eu creio na boca de Deus, que quando é aberto este livro, é a boca de Deus falando conosco, falando comigo. Eu creio na libertação de vidas e de almas. Eu creio no trabalhar de Deus na vida da minha família, na vida dos meus, na minha vida também. Quando eu falo dos outros, estou falando, referindo a mim mesmo, porque também sou carne, sou pó, sou falha e preciso da misericórdia de Deus. E eu creio na salvação da minha família, da minha vida, na vida da minha família, no meu lar, na minha casa, em tudo. Eu estou deixando nas mãos de Deus. Seja algo bom ou ruim, seja na alegria, na tristeza ou na dor, está nas mãos de Deus. Aleluia. E também estou apresentando a Deus a vida da irmã que está no hospital, a irmã Nice, a irmã Rosa, que está com um monte de problema, a irmã Maria, né, que frequenta a igreja, que está com problema, perdeu pessoas, um ente querido, pessoas próximas, quase família, que nós estamos todos uma família só em Cristo Jesus, né? O que nos separa é sobrenome, é sangue, é família, é irmã, mãe, é pai, etc. Mas somos todos uma só família. Por isso, estou orando por todas e por todos, aleluia, Jesus. Também quero apresentar a minha oração, a irmã Jéssica, né?
que fez um convite a me estar pregando lá na igreja dela. Falei, ó, irmã, se for a vontade do querer de Deus, né? Eu também estou com um plano de fazer algumas viagens, algumas coisas, não sei se vai dar certo na data, no dia. Mas que seja da vontade de Deus. Aleluia, que Deus abençoe, irmã Jéssica, que estiver me ouvindo aí, irmã, Deus abençoe você, seus pastores, a sua igreja, o seu ministério, que Deus venha honrar e abençoar dos altos céus. Também desejar, quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, né? Missionária Edneia, pastor Valdeci Floriano, os meus pastores aqui na terra e aqui nesta cidade. Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar a vida daquele casal, multiplicar as bênçãos, multiplicar a prosperidade espiritual, financeira, abençoando a igreja pentecostal Renovo de Deus Fé de Abraão. Que Deus venha abençoar e salvar vidas aqui naquele lugar, naquela igreja. Que venha abençoar grandemente, não na vida deles, mas de todos que ali compareçam, todos que têm orado pelo ministério, todos que têm orado um pelos outros, que a Bíblia diz amar uns aos outros como Cristo Jesus nos amou, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Hoje eu não pude ir no culto. Se os meus pastores, os irmãos estiverem me ouvindo, eu não pude ir no culto, porque eu estava esperando um cliente, né? Que chegava umas 7 e pouquinho, chegou já passando das 8 horas da noite, e a pessoa estava vindo de longe, então eu tinha que estar esperando aqui, né, com o meu esposo, e porque senão a pessoa perderia a viagem, né? Claro que a gente não marcou para este horário de culto, mas a pessoa disse, não, eu só posso ir se tal horário, eu estou aí até 7 horas, estou aí, e atrasou tudo. E Deus trata todas as coisas, amém? Louvado seja Deus. Então, por eu não fui na igreja, eu vou estar fazendo uma live em agradecimento ao Deus Todo-Poderoso, que é louvar a Deus com hino. O hino que fala nas perseguições, amém? Que nas perseguições, nas lutas, nas provas, você não venha olhar para a prova, não venha olhar para a luta, mas sim venha olhar para Cristo. Aleluia, Jesus, que neste mundo teremos aflição. Neste mundo estamos de passagem. O meu lugar, o seu lugar não é aqui. Aqui somente essa corpo, essa matéria vai descer a sepultura, descer o pó. Mas a nossa alma, ela veio de Deus. Ela veio do céu, aleluia. Quando eu estava no ventre da minha mãe, quando você estava no ventre de sua mãe, aleluia. Deus, aleluia. Foi Ele quem deu o Espírito, é Ele que deu a alma vivente. Ele catou lá da glória dele aquela sementinha branca como a neve e colocou na sua vida para que você viesse respirar o ar aqui fora e viesse com uma alma pura, lavada, branquinha. Mas eu, você, nós acabamos manchando esta veste, esta roupa, esta alma. E a nossa alma dentro de nós tem chorado, tem implorado. Valdete, Maria, Joaquim, Pedro, larga de pecar, larga de me crucificar, eu não quero descer o fogo, aleluia. Mas muitas das vezes nós temos olhado para a esquerda, olhado para a direita, olhado para trás, olhado para frente, olhando o defeito do nosso irmão, da nossa irmã, e esquecendo de olhar para Cristo. Esquecendo que dentro de nós tem uma alma. E que se eu, você cair aqui agora, cair duro nesse chão, ou em qualquer outro dentro da água, ou dentro do fogo, cair duro, morreu, esta alma ela vai sair na sua semelhança de corpo, alma e espírito, ela vai sair, porque o tempo dela encerrou, o teu tempo encerrou aqui, mas vai dar uma continuidade. Então não queira passar a eternidade no inferno, não queira passar a eternidade no fogo ardente,
queira passar a eternidade com Cristo, queira passar a eternidade na glória. Abandona o pecado, abandona este mundo de horror, abandona este mundo de vaidade, de luxo, de tristeza, de angústia e se alegra com a pessoa maravilhosa que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele sim tem vida e vida com abundância, tem vida e vida com abundância sobrando. Ele tem a alegria, a qual o mundo não pode te oferecer. A alegria que tu conhece e for é passageira. Ela é de passagem, ela é história fantástica, mas o meu Jesus, ele é real, ele é vivo, tremendo e poderoso. Ele quer salvar a tua alma, a tua vida, o teu espírito. Tu tá cansada de ir ao meu médico, tu tem batido em tantas portas. As portas têm se fechado. Jesus, ele quer abrir portas grandes e não pequenas. Deus quer tirar a venda do teu olho, quer te fazer homem, mulher, jovem, criança, firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Quer te dar alegria qual o mundo não pode ver. Quer fazer você brilhar como uma estrela d'alva da manhã. O Senhor quer te cobrir de bênção, aleluia. Mas você tem colocado uma barreira entre o Espírito Santo, entre Deus, entre a palavra e o mundo. As trevas não se dão com a luz. Saia das trevas, venha para a luz, que Jesus, ele te ama. O tempo está curto, os dias estão abreviados. Os cientistas, os homens mais sábios desta terra, o homem mais estudioso, que quer saber tudo, ele não sabe mais do que Deus, ele não sabe, não vai saber e nem vai conseguir chegar perto. Mas eles estão calculando, estão estudando, estão meditando. Deus que deu entendimento ao homem, é Deus quem deixou o homem para ser médico, para ser o cientista, para ser autoridade, para ser juiz, para ser advogado. É Deus quem dá o entendimento e o conhecimento, é Deus quem dá a salvação e é Deus quem tira também aquele que não merece. Então eles estão já projetando, avisando, dizendo que os dias estão encurtando na face da terra, os dias estão ficando menor, os dias estão passando mais rápido. Aleluia! Aí você pode olhar assim e dizer, missionária, o relógio está correndo do mesmo jeito. Tá dando meio-dia, dando 6 horas, dando meia-noite. Sim, tá dando. Mas a angústia e a falta de amor, e a dor, e a aflição, e a agonia no mundo está se multiplicando a cada dia. O dia está passando assim que você não está conseguindo nem perceber, não dá conta nem de fazer os seus afazeres, já passou metade do dia. Começa a tentar fazer o que faz na metade do dia, está dando uns 18 horas. Às vezes até para os cultos chegam atrasados ou até perde a hora, porque os dias estão abreviados. Mas corra, aproveita, porque Jesus está voltando. É nesse meio, é nesse tempo de aflição, de dor, são dores de parto na terra, são momentos que Jesus está apertando a terra. O povo está dizendo, os dias estão se encurtando, estão sim se encurtando, aleluia, não pelo relógio, mas pelo horário fosco, o horário, o tempo de vida, os momentos que nós estamos vivendo nesta terra, está se passando assim como
como não está passando num funil. É Jesus que está voltando, e aqueles que não têm a presença, aleluia. Aqueles que não têm o temor, aleluia. Aqueles que não estão orando, não estão buscando, não estão clamando, eles estão se perdendo, eles estão se explodindo, estão se acabando, estão ficando depressivos, estão ficando loucos, estão começando um a matar o outro, estão começando a invadir uma propriedade do outro, estão começando a roubar, matar, destruir, está começando a amaldiçoar uns aos outros, porque a palavra está se cumprindo na terra. Mas quando vem um terremoto, quando vem um tsunami, quando vem uma tempestade, quando vem uma enchente, quando começa a descer raio, chuva do céu, quando começa a acabar a energia, o vento começa a estourar os fios, eles começam a gritar por socorro, eles não gritam por seus fãs, eles não gritam por seus líderes, eles têm grito: Deus tem misericórdia. Será que é hora? Será que é o tempo? Ou o tempo é agora de adorar Jesus, de adorar Deus agora por amor, fazer a vontade, o querer de Deus, ou deixar para aquela última hora gritar por misericórdia, gritar por socorro? Deus, como não é injusto, Deus é justo, aleluia. Muitas das vezes tem ouvido e dado livramento, muitas das vezes tem livrado pessoas ainda, mas só que a salvação não está envolvida neste negócio, aleluia. Porque a salvação é pela obediência, a salvação é para aqueles que têm o temor, que têm a obediência, que está andando nos caminhos de Deus, que está largando o pecado, o mundo. É melhor você morrer com Cristo do que você ir para o inferno sem Jesus. É melhor você entrar no céu apanhando, cego, troncho, aleijado, que o sangue dê no meio da tua canela, mas tu não pode negar Cristo. E o povo tem negado a Cristo por causa de qualquer bobeira. Tem pessoas que têm abandonado a Cristo porque alguém olhou de cara feia. Tem alguém abandonando a Cristo porque o pastor não deu uma oportunidade, aleluia. Tem alguém abandonando a Cristo por causa de um cargo que não tem numa igreja, numa congregação, aleluia. Olha o que eu estava falando hoje com o irmão, conversando pelo WhatsApp sobre cargo, sobre isso, sobre aquilo. Eu falei: irmão, aleluia, Jesus. Se eu não me preocupo com cargo, que se eu não tenho cargo na igreja, se o pastor me deu o cargo, se fulano me deu o cargo, mas ninguém vai parar a minha voz a não ser Deus, aleluia. Porque eu quero entrar no céu com cargo ou sem cargo, eu quero entrar na glória, com oportunidade ou sem oportunidade, eu quero entrar na glória. O importante não é eu estar em cima do púlpito pregando, o importante não é estar com o microfone na boca, é estar uma plateia me assistindo. O importante é eu estar falando de Jesus aonde eu estou, aleluia. Segunda-feira eu estava pregando para um homem que eu não conheço, ele estava embriagado, um cliente meu, poderia muito bem deixar a compra e não comprar e ir embora bravo. Deus tocou, estou falando, estou pregando para ele, dizendo para ele assim: ó, há dois caminhos, abençoado. Se Deus chama a tua vida hoje, você parte essa noite, essa madrugada, ou esse momento, que destino terá a tua alma? Eu não sou julgador, não sou juiz, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na vida dos bêbados. Os bêbados, os viciados, não têm parte no reino de Deus. E eu estava pregando para aquele homem, só eu, ele e meu esposo que estavam ali amarrando aquela carga. Então eu não preciso de eu estar no altar, no público, pregando na igreja. Para mim falar do meu Jesus, eu falo na esquina, na rua, no meio da rua, na praça, em qualquer lugar.
eu falo do meu Jesus, porque o objetivo meu é falar que Jesus te ama. E por Ele te amar, Ele quer te salvar. E por Ele querer te salvar e te amar, larga o pecado. Larga a mão e diz assim, amanhã eu vou pensar, é muito cedo, talvez amanhã, talvez depois. Jesus tem pressa. Quantos jovens de 14, de 15, de 13, de 12 anos, de 18 anos têm descido à sepultura dia após dia? Quantos famosos que compram tudo que quer, mas não consegue comprar a vida, não consegue comprar a glória, não consegue comprar o reino de Deus, e não quer Deus, está abandonando Deus por causa do dinheiro, por causa da fama, para viver uma vida de ilusão e ter descido à sepultura sem Jesus. Aonde está esta vida após a morte? Ninguém vai encontrar ninguém para socorrer. Hoje eu posso ter milhões de pessoas para me ajudar, mas a hora que eu partir desta terra, eu vou encontrar com Deus, é eu e Ele, acabou. Lá não tem advogado, lá não tem juiz, lá não tem secretário, não tem pastor, não tem ninguém. É eu e Ele, é você e Ele também. Coloca a tua vida no altar, porque morrerá e não viverá. A morte espiritual é a pior morte que tem. Não é a morte carnal, é a morte espiritual. Ontem eu estava ali em cima, passando com meu esposo, estava numa caminhada, eu parei na frente de uma igreja, fiquei olhando um pouquinho de gente que tinha, e o tanto de gente que está nas ruas, num churrasquinho, olhando um jogo, na porta de um disque, na porta de uma adega, na porta de tantas e outras coisas, aquele número pequeno de gente, mas estava glorificando, estava clamando, estava falando com Deus, aleluia. E Deus não está na quantidade, mas sim na santidade. O povo tem se esquecido de buscar a presença de Deus. O povo não quer largar o pecado do mundo, quer viver de qualquer maneira. Jesus está voltando, aleluia. Acorda, acorda, homem, acorda, mulher. Para de dizer assim, amanhã eu vou, tô dando um tempo, eu tô esperando a morte, tô dando um tempo para Jesusinho eu ficar gritando, tô dando um tempo para todo tempo. E Jesus disse assim, ó, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o fardo de Jesus é leve, e você com essa cruz nas costas, só em Jesus, tu não vai vencer, mulher, homem, com esse cálice amargo, fedido, tu vai ficar sofrendo. O sofrimento aqui não é nada. Mas o sofrimento lá, após a morte, é eterno. Quando aquele rico perdeu a sua salvação e desceu o lago de fogo, desceu o inferno, desceu a Hades, diz a Bíblia, ele foi para o tormento eterno. Porque de lá ele via Lázaro e ele dizia, a tormenta é tão grande, deixa, pai Abraão, que Lázaro molhe a ponta do dedo e ponha na minha língua, pois estou sedento de água, pois na terra eu tinha tudo, e aqui só há fogo. Pai, deixa que eu volte na terra, Pai, avisar os meus irmãos, avisar o meu vizinho, meu parente, o meu amigo, que eu estou no inferno, não tenho mais volta, eu não quero nem que o pior inimigo meu entre aqui. E Deus disse o quê? Você não pode voltar lá, lá na terra tem Moisés, tem os profetas,
Tu não vai voltar lá. Os que estão lá têm que ouvir os que estão lá. Aqueles que não querem ouvir hoje o Evangelho, aqueles que não querem dar crédito da palavra de Deus, não querem acreditar, não querem obedecer, vão se arrepender amargamente. Há uma coisa, aleluia, eternidade. Nós vamos passar a eternidade, eu e você, qualquer um, seja com o Senhor das ruas de ouro, aleluia, Jesus, se fazer a vontade do Senhor, mas senão vai descer o fogo e vai ficar no fogo que queima como enxofre, fede carniça, 7 vezes ou mais quente do que o fogo mais quente desta terra. Lá só há pranto, ranger e grito. O povo grita 24 horas. O tormento, o desespero é eterno. Aleluia, Jesus. Tu tá brincando. Tu tá achando que o inferno é aqui na terra? Você nunca viu o inferno. Quantos tem falam assim, a minha casa é o inferno, a minha vida é o inferno, a minha mulher é o inferno, meu esposo é o inferno, meus filhos é o inferno. Para de profetizar miséria, desastre. Você nunca viu o inferno. A hora que você vê, você nunca mais vai querer ver. Agora espera que você veja em sonho, em visão. Porque se você vê o inferno, depois que você partiu dessa terra, você vai ficar lá. Que Deus te dê a oportunidade de você ver o inferno agora em vida, para que você corra, se arrependa, peça misericórdia, Deus, eu não quero ver mais o inferno, não quero ir para lá, não quero que a minha família vai, me perdoa, me purifica, eu quero morar no céu. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, não sei por que eu estou falando isso, eu ia cantando louvor na tela aqui, mas senti de falar isso, receba esta palavra. Se você está parado, volta para Jesus. Se você não aceitou, aceite. Se você está igual o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, coloca os 2 pés na igreja, na presença de Deus, não só dentro da igreja, mas dentro do coração, dentro da alma sua, dentro do teu olho, da tua mente. Coloca Cristo no centro da tua vida. Coloca Cristo Jesus, o nosso Deus, no centro da tua alma. Deixa Ele te mudar e faça de tudo para herdar o reino do céu, porque o Senhor pode te chamar nesta noite, pode te chamar nesta madrugada. O anjo do Senhor pode vir buscar a tua alma hoje. E que destino terá a tua alma? Ah, como que eu faço? Dobra o seu joelho aí agora e peça perdão, misericórdia. Peça perdão, misericórdia a Deus agora. Não durma vendo esta live e não aceita Jesus. Não durma hoje sem fazer um concerto com Deus. Conserta a tua vida, dobra o seu joelho, busca a Deus, peça misericórdia, se arrependa, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar para mim e para você. Aleluia. Vou louvar a Deus com o hino. Peço que vocês fiquem em espírito de oração. Eu não sou cantora, eu sou adoradora. Eu só adoro, meu Deus, com a minha voz que Ele me deu, seja ela boa ou desafinada ou afinada, mas que o meu louvor possa chegar ao trono do Senhor e que vocês possam sentir a graça de Deus, aleluia, porque eu quero louvar para glorificar e exaltar o meu Deus, que vive e reina para tudo, sempre merece. Não vou louvar para glorificar homem nem mulher, nem para que alguém venha achar bonito ou venha achar graça em mim, mas que venha achar graça no reino do céu, que venha achar graça na palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Feição, o crente fiel nunca desfalece. E ora
clama ao seu Senhor, firme permanece. As horas de angústias parecem mais altas que a sua fé. Traz do alto ele segue lutando, enfrentando a maré. Perseguir o povo de Deus sempre vencerá. Neste mundo do amor de Deus nos separará. Oh, glória a Deus, nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8:31, aleluia. Ele que morreu por mim e por você. Os cristãos em todos os tempos foram perseguidos. Se açoite e mortes na fogueira não foram vencidos. E ainda hoje os crentes perseguidos são. Vestido, movimento santo, vitórias terão. Aleluia. Seguir o povo de Deus sempre vencerá. Neste mundo do amor de Deus nos separará. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode fazer que nós vira as costas para Jesus. Jesus te ama, nos ama. Por que vamos virar as costas para Ele e dizer tudo está acabado? Vamos adorar, buscar, aleluia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem sondado a minha e a tua vida, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, invocar o nome do Senhor. As portas da salvação estão abertas. Salvação é de graça. Aleluia, Jesus. Procura adorar a Deus como um homem, uma mulher fiel adorador. Que o Senhor possa achar graça na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para não ficar somente na minha palavra, nas minhas palavras, né? Eu vou ler um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, que se encontram no livro Louvado Seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Que se encontre, irmãos, que se encontra povo de Deus, que se encontra a igreja amada de Cristo Jesus, no livro de Pedro. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que se encontra no livro de Pedro, capítulo, aleluia, Jesus. Aleluia, capítulo 1, primeira ou segundo? Segundo a Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém, louvado seja Deus. E mais embaixo, no capítulo 2 de livro de Pedro, no versículo 14, vai dizer mais: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às candeias da escuridão e ficou reservado para o juízo. Aleluia, Jesus. Nós vendo esta palavra, esta mensagem, que este livro, que esta palavra é eficaz, é pura e verdadeira, porque a profecia nunca foi produzida deste livro por vontade de homem nenhum,
Se alguém tem olhado e pensado, esta Bíblia foi o homem que escreveu, colocou isso e tantantã e aquilo mais. A Bíblia, ela pode ser o mais simples livro da terra para muitas pessoas, mas é o livro santo edificador, é o único livro que não se envelhece, é o único livro que cada vez que eu ler, você lê, outro lê, Deus vai falar de alguma outra forma com cada um de nós. O Espírito Santo de Deus vai exaltar alguma pessoa para falar do amor de Deus, porque este livro não foi feito por profecia de homem, com que o homem quis falar, invenção da mente, do coração, mas sim inspirado e produzido da vontade de homem algum, mas dos santos de Deus, que falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Este livro foi escrito por mão de homem, sim, foi, mas homem inspirado por Deus, homens capacitados, homens escolhidos, homens usados na autoridade do Espírito Santo de Deus, que escreveu este livro da profecia, para que eu e você hoje possa ouvir e possa ler e possa seguir este mandamento, andar na lei de Deus, obedecer na profecia deste livro, aquele que quer ser salvo, aquele que quer ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele não vai procurar palavras fáceis, palavra doce, palavra somente edificante, palavra somente que levanta o ego da mulher e do homem, palavra que te levanta, que te coloca por cima da carne seca, palavras que vai somente, Deus vai abrir a porta para você, vai te dar o carro do sonho. Esse homem, esta mulher que procura a salvação em Cristo Jesus, ele não procura uma palavra da Bíblia que fala somente de coisas boas. Ai, que Deus vai restaurar o casamento, vai dar um casamento bom. Deus não é o santo nem o homem casamenteiro. Aleluia, Jesus, mas sim é aquele que abençoa os casamentos, os lares e as famílias, porque Deus não é aquele que destrói uma família para construir a outra. Louvado seja Deus, mas o Senhor é aquele que abençoa a união estável de cada irmão, de cada mulher, de cada irmã, de cada irmão, de cada filho, de cada filha. Deus quer em nós santidade, obediência, comunhão, perseverança e obediência. Para nós ser próspero e abençoado, não precisa ficar batendo todo dia na mesma tecla. Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas peça para Deus, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa minhas falhas. Ó, Deus, me dá aquilo que o Senhor achar que eu mereço. Não, muitas pessoas querem distorcer esta palavra, quer caçar palavras doces, suave, macia, palavras que falam de bênção, de prosperidade. Tudo pode, mas nem tudo me convém, como diz Paulo, aleluia. Como se diz a palavra de Deus, o homem e a mulher sabem o que ele pode fazer, vestir e se comportar, porque o Espírito que há em mim, você tem ciúmes, aleluia. Não vamos nos escandalizar a nossa vida, porque o Senhor requerá de mim e de você, por escandalizar a obra de Deus. O Evangelho tem se escandalizado, muitos têm se esfriado, o amor de muitos tem gelado, está pior do que a geladeira, por causa do pecado, da imundícia, da lasciva, por causa daquilo que tudo pode, que Deus só quer o teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor. Muda o seu andar, o seu olhar, o seu falar, o seu sentar.
o teu semblante como o semblante de um homem de Deus, da mulher de Deus. Peça para Deus te lapidar, te ungir. Não precisa ser ungido pelo homem, mas que venha ser ungido por Deus, para que tu seja mulher, esse homem de Deus santificado, ungido na presença de Deus. Que quando o homem e a mulher nos unge de qualquer maneira, nós não temos uma perseverança espiritual, mas quando o anjo desce com a taça de óleo e unge a tua e a minha cabeça, nós vamos sentir nojo do pecado, nós vamos sentir vergonha de andar de qualquer maneira, nós vamos sentir mal ao andar em qualquer comportamento, porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ter o Espírito Santo não é só rodopiar e pular bastante, tem que ter temor, tem que ter amor, tem que ter obediência, tem que ter uma vida de santidade diante de Deus, tem que ter uma correção diante de Deus, não aquela correção que vem do homem e da mulher, eu não posso, minha igreja não deixa, meu pastor não deixa, tem que fazer escondido. Você não se esconde de Deus, é você andar em santidade com Deus e o mundo, e com o seu ministério, e com o Senhor em primeiro lugar da tua vida, aleluia. Aí eu senti que deu 4, porque tá assim, ó, porque se Deus, diz a Bíblia, não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno e entregou as candeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Se Deus, irmão, se Deus, povo querido, ele tinha um monte de anjos no céu. O Lu era um anjo de luz, o Lúcifer, o Lu, ele era da luz, ele estava lá na glória. Mas quando ele desobedeceu o Pai, desobedeceu a Deus, Deus o expulsou de lá. E aqueles que estavam olhando para a Lu, aqueles que estavam também vivendo uma vida de qualquer maneira lá em cima, que se espelharam em Lu, que foram na conversa do Lu, desceu, foi expulso do céu, não tem volta. Deus não perdoou aqueles anjos que pecaram, ele levou uma terça parte dos anjos junto com ele para o inferno. Deus lançou no mar do esquecimento. Deus não fez o inferno para o homem e para a mulher, fez para o diabo e os seus anjos, mas eles andam ao redor da terra, procurando a quem possa tragar, procurando os verdadeiros cristãos na terra, enganando-se que até os escolhidos de Deus. Então não dê brecha, não dê lugar a Satanás, não dê lugar ao diabo, porque ele quer levar a tua alma junto com ele. Lá onde ele está, Deus não olha para ele, não é lembrado, é esquecido e não é ouvido. E todo aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que não fazia a vontade de Deus, que vivia na lascívia, no pecado, na prostituição, no adultério, nas coisas deste mundo, que não busca Deus, não ora, não jejua, não santifica, não busca a presença de Deus, se partir desta vida para aquela outra vida, no pecado, vai ser lançado neste lago aqui que se enquadra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai ser lançado no lago de fogo, num lugar do esquecimento. Lá Deus vai esquecer daquela pessoa que cai lá, não será mais lembrado. Mas a mente daquela vida, daquela alma, vai gritar dia e noite: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, 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 Deus. Mas Deus não vai estar ouvindo, vai estar, quem gritou? Não sei, não vi, não conheço. Eu não conheço. Foi lançado fora. Foi apagado do livro da vida. Foi isolado. Não tem mais nada
baixo, estava no lago de fogo, gritando. Lá é grito 24 horas, lá é o tormento eterno. Larga desse cigarro, dessa chupeta do Satanás, larga dessa cachaça do Zé Pilinta, larga dessas maquiagens da pomba gira, larga desses esmalte, essas roupas mundanas, essas roupas coladinhas, essas roupas transparentes. Tu tá parecendo a irmã da Jezabel. Se converta a Cristo, se converta ao Senhor. Jesus não tem prazer na alma da pessoa que peca. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Saia dessa vida, saia desta rotina, apega com Jesus, porque Jesus está voltando, aleluia. O Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas para buscar uma igreja, para buscar um povo lavado, um povo remido, um povo que verdadeiramente quer ir morar na glória, que são poucos os que vão morar na glória. Todo mundo quer, eu quero morar no céu. Satanás também quer morar lá, só que ele não pode. Mas de maneira alguma, porque ele tem o livro, o nome é riscado do livro, ele está apagado da memória de Deus, ele está lançado para o dia do juízo final. Então ele está catando, abraçando a maior massa humana que puder, tragando, levar com ele. Aleluia, dê lugar ao Senhor, abre o teu coração, a tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus falar na tua alma. Tu que está parado, volta, não fica olhando para o defeito da irmã, do irmão, não olhe para o meu defeito, para o defeito da minha irmã, do meu irmão, olhe para o alto, olhe para Cristo. O teu alvo tem que ser Jesus, a tua salvação vem de lá. Cristo morreu na cruz, pregado, de braços abertos. Ele tem os cravos furados nas mãos e nos pés. Ele tem as marcas do cravo na cabeça. Morreu por ti e por mim, aleluia. Esse sim nós temos que se espelhar, nós temos que olhar para ele, nós temos que adorar, buscar e não se afastar da presença de Deus, porque a sua vida e a minha vida não está no rótulo, não tem prazo de validade. A qualquer hora, a qualquer momento, podemos descer a tampa fria, podemos partir desta terra, podemos tombar o nosso corpo. E que destino terá a tua e a minha alma se o nome não estiver escrito no livro da vida? Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a minha vida, a tua vida. Que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa falar comigo. Aleluia, Jesus. Você que está em cima do muro, está indeciso, toma uma decisão, volta para Cristo. Você que não aceitou Jesus, aceita, porque o Senhor ele está voltando. Jesus está voltando. Busca a igreja, busca o povo, aleluia. Um povo lavado, um povo remido, um povo que está aguardando, ansioso, o arrebatamento da igreja. Quantas e quantas vidas já partiram há tempos e anos atrás e estão lá ansiosos, clamando por misericórdia. Deus, Pai, vai julgar aquele povo, vai buscar o povo, buscar a igreja, porque eles estão debaixo do trono de Deus, querendo se assentar na mesa para comer, para cear, e Deus está dando um tempo para mim e para você se consertar. Olha, chega a me dar um arrepio. O povo não quer, aleluia, o povo não quer. O povo está acomodado, está acostumado a ficar assim, ó,
de blá, 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 internet, Facebook, e não sei o que, e esquecendo que Jesus está voltando. Não tem tempo mais para isso, ó. Não tem tempo mais para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para falar com Deus, mas tem tempo para estar postando no TikTok, no Kawaii, aleluia, no Facebook, para estar se mostrando, se aparecendo, mas não tem tempo para falar de Jesus, não tem tempo para pregar a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para orar com o doente, com o enfermo, não tem uma palavra de ânimo para ajudar o irmão que está quase caindo na beira do buraco. Se marcar, chega lá, empurra, vai de uma vez. Aleluia, o Senhor Jesus está contemplando todas as coisas, mas mesmo assim Ele quer perdoar a mim e a você. Dê lugar ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Martim, vem dar um versículo que eu vou encerrar. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer desde já a Deus por esse dia, por esta oportunidade, por este momento. Eu quero passar para o meu esposo. Ele vai dar um versículo da palavra de Deus. E que o Senhor possa continuar falando com cada um de vocês. Não saia, não. Ele vai dar um minutinho. Aleluia, Jesus, no tempo dele também, para falar um versículo, não sei, contar uma bênção, não sei. Deus sabe, Deus já tem uma palavra reservada na boca do filho dele, na boca do servo dele, a qual eu não sei, você não sabe, e acho que nem ele sabe, mas na hora que ele abrir a boca, o Senhor vai falar, amém? Que Deus abençoe. Eu vou voltar para o meu canto, vou estar orando pela vida de cada um de vocês. Vamos fazer um minutinho de oração e depois estarei apresentando o caderno de oração, todos os pedidos de oração nas mãos do Senhor, daqui a pouquinho no meu quarto, para que Deus venha entrar com milagre, com providência, visitar os irmãos e irmãs que estão no hospital, que estão enfermos, que estão passando luta, problema, dificuldade, que estão fracos, abalados, abatidos, sem força, que Deus venha restaurar e abençoar e restaurar cada vida, aleluia. Soberano Deus e Altíssimo Pai que está no céu, é neste momento, meu Deus, eu falo contigo, meu Pai, perdoa minhas falhas, meus pecados, meu Deus, Senhor, me dá força, me dá graça, abençoa todos que estão ouvindo esta live, todos que vão ouvir ainda, meu Deus. Ó Pai dos altos céus, visita cada casa, cada vida, cada lar, cada pessoa, meu Pai, de perto e de longe. Visita, meu Pai, os governos, os presidentes, ó Pai, os continentes desta terra. Meu Deus, aonde estiver uma alma vivente, sofrendo, cansada, oprimida, desiludida, nas ruas, nas calçadas, nos hospitais, nas cadeias, nos presídios, ó Pai, no lugar dos loucos, será onde estiver, nas biqueiras, nas ruas, Senhor, visita nesta hora, entra com o milagre, com a providência, com a cura, com a libertação, ó Pai, vai queimando todo o mal, vai fortalecendo os fracos, levantando os caídos, dando força a cada um de nós, abençoa todos que estão inscritos no canal do YouTube, o canal da bênção. Curta, compartilhe esta live com mais alguém. Você que está inscrito no canal, você que está me ouvindo pelo Facebook, também compartilhe com mais alguém, para que não para engrandecer a minha pessoa, não para que o meu nome se apareça, mas que a palavra de Deus possa chegar aos quatro cantos deste mundo, para que almas venham se render ao Senhor e que Deus venha salvar e libertar milhões e milhões de almas. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Deus abençoa cada um de nós e fica conosco. Usa o teu servo nas tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Compartilhe esta live com mais alguém, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo pelo Facebook, você que está me ouvindo pelo YouTube, do canal da Bênção, compartilhe esta live, passa com mais alguém, aperte o sininho, deixe o seu link, o seu like, louvado seja Deus, se inscreva neste canal, não para mim agora,
mas para a glória do Senhor, Missionária Valdete, canal da bênção no YouTube. Se inscreva, compartilhe, curta, em nome de Jesus Cristo. Para quem não entendeu, tá marcado assim, ó, Missionária Valdete, com W, tá? Canal da bênção. Curta e compartilhe com mais alguém. E desde já eu quero que vocês fiquem na live, não saiam da transmissão. O meu esposo está passando para meu esposo, Diácono Martim. Deus tem uma palavra na boca dele, profética, profetizar a tua vida, amém? Para que Deus venha falar com você e as bênçãos do céu venham se concluir em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nossa, minha Bíblia. Amém, Jesus, glória a Deus. A benção. Aleluia, graças a Deus. Maravilha. Santo é o nome do Senhor. Que benção, né? Não vou poder falar muito, porque eu estou com a garganta um pouco meio... Mas Deus sabe todas as coisas. A necessidade de falar, porque muitos podem estar do outro lado querendo ouvir alguma coisa que possa confortar sua alma, seu coração. Então nós vamos tentar amenizar o que puder para falar que Deus é bom. Deus nos dá vitória. Deus nos concede cada minutinho de cada hora que a gente passa na bênção, na graça, se nós entregarmos as nossas vidas a Ele. Então vamos agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, pelo momento. Hoje eu estou um pouquinho meio com a garganta meio com um pouco de dificuldade, por isso não vou falar muito, mas graças a Deus nós tivemos mais um dia de oportunidade de estar aqui agora. Então, como Deus nos deu mais um dia de vitória, mais uma oportunidade nós estamos tendo agora de falar um pouquinho do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Como também pode estar na sua vida também fazendo algo interessante, algo que pode te alegrar a sua alma, porque hoje nós temos que alegrar a nossa alma, porque o nosso corpo já está no momento que onde Deus já está determinando, finalizando a palavra de Deus. A palavra já está chegando-se no final. Então, para que isso tudo cumpra, é nós aqui agora fazendo a vontade de Deus, como diz na palavra que Ele falaria aos quatro cantos da terra, aonde que nós já estamos sendo um canal de bênção que Deus já está usando, trabalhando a nosso favor, dando força para nós poder estar aqui falando, e você que estiver longe ou perto, ouvindo alguma coisa que Deus possa falar com a tua alma, né? Louvado seja Deus, maravilha. Eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus, onde que em Salmo 146, louvado seja Deus. Jesus, nós hoje temos que estar com alegria no coração. Claro que muitas vezes a gente não é só alegria que nós temos aqui na nossa vida do dia a dia, no continuando do dia, continuando muitas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, muitas tribulações, mas isso é provação e é onde Deus nos testa e nos faz ter força para lutar e vencer, porque na palavra de Deus diz, se nós permanecermos até o final, veremos a vitória, teremos o nosso galardão. Nós temos que procurar ter o nosso nome escrito no livro da vida, aquele que é o principal de tudo. Não deve ser lutar nessa vida, fazer de tudo para estar agradando a Deus e não chegar até o final. Muitas almas já se foram resgatadas e está na bênção, e da bênção acaba caindo, não chegando até o final, não conseguirá chegar no reino dos céus. Por isso que é muito importante, mas muito importante mesmo é nós lutar e vencer, honrando, glorificando o nome do Senhor, trazendo algo especial para que Deus venha nos usar, para que Ele possa nos usar, porque a nossa alma é carente da presença de Deus, o nosso espírito é o que principalmente Deus usa para falar, porque Ele é espírito e nós temos que estar no espírito para que Deus possa nos usar a dizer o que é bom, o que é maravilhoso, que só Ele pode determinar na nossa vida. As bênçãos é através do nosso espírito, porque a nossa alma vai querer fazer sempre a vontade da carne, porque nós fazemos de tudo para lutar contra as tempestades, contra as lutas, contra o adversário da nossa alma, porque ele quer lutar para derrubar nós da graça, porque ele não quer ver nós subir para o céu, ele quer ver nós fora dessa porta aberta que é
o Salvador da nossa alma, que é Jesus Cristo, aquele que vive e reina por toda a eternidade, né? Então nós temos que prestar muita atenção nesses pequenos detalhes. A nossa alma é muito importante para Deus. O nosso espírito é de Deus. Ele já é de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa alma para não fazer só a vontade da carne. Porque se nós fizermos a vontade desse mundo, nós não conseguimos levar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito de volta para Deus, que é de direito dele. Amém? Glória a Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aleluia. É isso que é importante, irmão. Isso que é importante. Tá difícil? Tá. Mas louvado seja Deus. Louve ao Senhor. Tá numa luta, tá numa prova. Deus provando você. Você está numa situação onde que você fala assim, Senhor, não tem mais jeito. Mas para Deus tem. É aonde que você tem que estar louvando e glorificando o nome dele. Dificuldade todo mundo vai ter. Nós vivemos num mundo atribulado. Nós vivemos numa posição nesse mundo que só a misericórdia de Deus para ele abraçar nós. Porque a misericórdia de Deus é grande, infinita. Mas se nós dermos a oportunidade dele estar nos abençoando, dele estar nos pertinho de nós. Porque para nós perder a graça, basta nós começar a não querer fazer a vontade de Deus. Não fazer aquilo que Deus está determinando na sua vida para chegar a almas que estão carentes, necessitando de ouvir uma palavra de Deus, que Deus, Jesus Cristo ama aquela alma, que Jesus fez por ela. Jesus já morreu na cruz do Calvário para comprar aquela alma carente, precisando da ajuda dele. Então, Deus usa nós como canal de bênção para falar essas coisas sobre essas almas que ainda estão lá naquele lugar, não estão reconhecendo que Deus é o dono da tua alma. Então, é onde que nós temos que estar louvando a Deus, glorificando a Deus, tanto na luta como na bênção, onde estivermos. Não existe lugar para você dar glória a Deus, não existe ponto difícil que você não possa falar, Senhor, o Senhor está comigo, então venha comigo, Senhor, me acompanhe. Porque para a gente perder a salvação da nossa alma, só se nós mesmos escolhermos errado, só se nós mesmos não quisermos. Porque Deus nos dá todas as oportunidades, Ele nos avisa toda vez que nós formos fazer uma coisa errada. Deus dá um discernimento para nós na palavra, como também Ele usa dos seus profetas para vir falar com a gente, para nos alertar, está errando, está fazendo errado. Está sempre sendo avisado antes de você perder o direito da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Como diz no salmista, louvai o Senhor na tristeza, louvai o Senhor na alegria, louvai o Senhor em todo instante. Amém, Jesus, graças a Deus. Né? Mas vamos começarmos a analisar uma posição nossa, minha, como a de vocês que estão aí do outro lado, que para nós herdar esse direito da vida eterna, nós temos que lutar, nós temos que batalhar, porque não é só falar que estou numa igreja ou estou servindo a Deus que você vai ter esse direito. Os direitos nós vamos ter, mas nós temos que conquistar o coração de Deus, nós temos que conquistar aquilo que é o principal de tudo, a nossa salvação das nossas vidas. Porque não adianta nós falar que nós estamos em certos lugares e não está, não adianta nós falar que nós estamos se escondendo algumas coisas de alguém que Deus não. Ele está ali olhando, Ele está nos observando, Ele está o tempo inteiro, integralmente, dia e noite, sobre as nossas vidas. Ele está nos observando dia e noite, momento a momento. Ele não tira os olhos de nossas almas, de nossas vidas, em um segundo, nem um milésimo de segundo. Então Ele está o tempo inteiro, integralmente, olhando, ouvindo nós, vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque Ele nos formou dentro do ventre das nossas mães e já determinou um certo destino para as suas vidas, certos caminhos. E ali Ele vai cuidando de você para que você continue servindo aquele caminho que Ele determinou, para que você possa permanecer até o final, para que você possa daí daquele momento seguir aquilo que Ele quer, a salvação da nossa alma, que é o que importa para Ele. A nossa alma para Deus é muito importante. Uma alma arrependida, uma alma que sai do lamaçal do pecado e venha para Deus, é festa no céu, é uma festa na eternidade. Por isso é que aí nós temos que começar a parar como vale a pena ter uma bondade com Deus, seguir os caminhos de Deus.
Não tem explicação para dizer assim que a gente já viu, porque não, Deus é em espírito, nós não vê Ele, mas nós sente a presença dEle. Nós sente que Ele está nos alimentando, Ele está nos fortalecendo espiritualmente. Falando no Espírito, as nossas almas são lindas, maravilhosas, são eternas. É dela que nós temos que cuidar. O nosso corpo, que hoje nós estamos ficando velhos, nós vamos ficando com a idade cada vez mais, o corpo vai desfazendo. O nosso corpo não vai suportar passar muito mais dos 100 anos. Nós temos que viver a nossa vida como se fosse o último, porque o amanhã pertence a Deus. É nós sabendo que nós podemos estar a qualquer momento parando as nossas vidas aqui, a nossa carne vai ficar. Agora a nossa alma não, nossa alma vai ser para a eternidade. A nossa alma é aquela que vai viver a vida inteira junto com Deus. Hoje nós vivemos nesse mundo sem ver Deus, mas sentindo que Ele está nos fortalecendo, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Então é nele que nós temos que crer, é nele que nós temos que ter fé, que Ele vai nos sustentar nesse mundo, Ele que vai nos guardar, nos proteger, nos livrar de todas as doenças, Ele que vai livrar de muitas consequências que nós muitas vezes nem sabemos que Ele já nos livrou. Muitas vezes a gente tem que ser grato por tudo que a gente está tendo hoje, tudo que a gente tem de salvação, vida. As nossas vidas dependem muito de Deus. Nós temos que viver para Deus e saber que 100% nós somos dependentes dEle. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Porque não adianta eu pegar essa Bíblia aqui, sair com ela debaixo do braço e falar assim que eu sirvo a Deus e estar fazendo as coisas do mundo. Não vai estar certo. Não vai funcionar. Não vai ganhar o céu por isso. Para ganhar o céu, você tem que estar dentro da palavra, você tem que estar servindo a Deus fielmente ali, compromisso com Deus, fazendo as obras dele, levando o evangelho para algumas almas que a gente sente que Deus está levando você para falar. Nós aqui somos aqui um canal de bênção que Deus quer usar de nós. Se nós somos um escolhido dele, são muitos escolhidos, mas são poucos chamados. Então nós somos um desses povos que Deus está chamando, Deus está escolhendo, separando para fazer essa parte, essa obra, para levar essas mensagens para você que está do outro lado, que muitas vezes ouve, fala que ouviu Deus, fala que sentiu que Deus está fazendo obra, mas Ele está fazendo até o dia de hoje, como Ele fez no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Ele fez aquelas obras e hoje Ele faz também. Só que muitas vezes o povo está despercebido, não está percebendo os milagres que estão acontecendo. Só de você hoje estar aqui me ouvindo, de você estar aí com saúde, olhando, vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós estar em pé aqui hoje, isso já é um milagre. É um milagre onde que você não está percebendo, mas já é um milagre. De você estar vivo, de você estar contando as suas bênçãos, de você estar compartilhando certas circunstâncias da vida. Isso já é um milagre de Deus na sua vida, na minha vida. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Irmão, glorificar a Deus, um glória a Deus que você der, um aleluia que você der para Deus, Ele inclina seus ouvidos a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem hora, não tem momento, não tem dia, não tem noite. E se você falar um glória a Deus, Ele inclina, porque isso para Ele é uma música nos ouvidos dele. Da nossa boca sai um glória a Deus, um aleluia. Isso é universal. Isso é universal. Um aleluia canta aqui, canta nos Estados Unidos, canta em qualquer canto dessa parte. O aleluia é universal na boca do ser vivente desse mundo. A nossa alma almeja dar um glória a Deus, porque Deus é santo, é santo, é santo. Então é Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. É para Ele. Nós temos que dar glória a Deus para Ele mesmo, que é dele toda a honra e toda a glória. Ele não divide com ninguém. Ele nunca deu a glória dele para ninguém. É muito importante, irmão. A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Esse é o foco principal de Deus estar operando nessa terra ainda. É as nossas almas que estão seguras na presença de Deus, se nós manter firme e fiel até o final. Jesus é a porta é estreita, porque só vai passar uma alma por vez na presença de Jesus. E Jesus é o único que vai nos levar a Deus. Se nós não passarmos por essa porta estreita, que é a palavra de Deus, determinada como Deus deixou na Bíblia, nós não conseguiríamos ver esse Deus criador da nossa alma. Nós só vamos ver a condenação.
Porque se chegar lá na porta, Jesus chegar e falar, apartai-vos de mim que praticais iniquidades, não vai ver Deus, não vai nem sonhar como vai ser a afeição de Deus, como Ele fez nós, a sua semelhança. Nós temos que valorizar o nosso ser, temos que valorizar nossos corpos, nossas almas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso nós temos que dar valor ao nosso corpo, não largar qualquer jeito, fazer qualquer coisa que vai aborrecer o Espírito Santo, porque nós somos um templo do Espírito Santo. Se está em nós o Espírito Santo de Deus, é nós que temos que dar valor a isso, é nós que temos que contribuir com a graça, com a misericórdia de Deus, e sempre clamando, porque nós vamos herdar um céu que Deus fez para nós. Nós, aqui nessa terra, nós só temos isso que nós vemos. Aqui, daqui não vai passar disso. Agora você já parou para pensar na sua alma, uma eternidade? Uma eternidade não existe aqui. Aqui é a vida de cada ser humano, é o limite de 100. Se tiver alguém com mais de 120, 130 anos, já não é mais uma vida, porque ele já está praticamente vegetando nessa terra. Então, isso é curto. 1000 anos. Para nós nessa terra, para Deus é um dia. Um dia. Então imagina se nós falar de viver 1000 anos lá com Ele. Quantos milhões de anos não vai ser? É importante, irmão. É importante nós pensar que a eternidade é eternidade, infinita. Se olhar para o céu, você fala, o céu é infinito. A eternidade é a mesma. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Meus amigos, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática. Eu sei que tem lutas? Tem. Tem provas? Tem. Mas muitas vezes Deus está nos provando para ser aprovado. As nossas lutas nunca vêm em vão. Sempre tem que ter um propósito, uma insistência, uma teimosia, oferecer mais a Deus o seu sacrifício, aperfeiçoação um pouquinho mais na sua presença de Deus. Quantas vezes a gente luta e fala, não tem mais solução, mas tem. Para Deus é impossível, para Deus é possível, para nós é impossível, mas para Deus não. Só que Ele deixa a gente chegar naquele momento onde que Ele quer, para que você possa se quebrantar na presença dEle, porque todo joelho dobrará na presença de Deus. Todo joelho vai ser dobrar na presença. Não adianta querer fugir disso. O homem fala assim, não dobra o joelho para ninguém, não dobra para nós aqui, homem, ser humano, mas na presença de Deus vai dobrar. Porque não existe um ser, um vivente nessa face da terra que não vai dobrar o joelho na presença de Deus. Como que ele não vai nem conseguir olhar a face de Deus hoje aqui, só vai conseguir ver lá quando o nosso corpo for glorificado na presença de Deus, porque daí a claridade do nosso espírito, da nossa alma vai ser a semelhança com Deus. Aí sim nós vamos conseguir ver a face dele, porque além disso ninguém consegue ver a face de Deus, ninguém. Nem os profetas muito mais que tinha muito, falava com Deus assim como se fosse falando pessoalmente, já não conseguia nem chegar na presença de Deus pessoalmente, porque a presença dele, a glória dele é tão grande que ser humano nenhum, ser vivente nessa face da terra, chegar a ver, porque não consegue, para ver a glória dele, como é muito grande, como ele também é muito grande. Ele está lá no céu, sentado no seu trono, e ele está com os pés na terra, observando nós. Olha o tamanho dele, olha o tamanho da grandeza dele. E a glória dele é muito maior do que ele. Aleluia. O universo é grande, o céu é grande, a terra se imagina que é grande e a terra é pequenininha perto do céu. Aleluia, glória a Deus, mas é isso que nós temos que estar começando a ficar preocupado, irmãos. Nós temos que preocupar lá em cima. Nós estamos vivendo num mundo que hoje o povo está, as almas estão preocupadas com as coisas terrenas, as coisas desse mundo. Isso vai nos levar à perdição, isso vai levar à perdição. Preocupe-se com as coisas lá de cima, que aquela vai levar para a eternidade, a salvação. A perdição está na terra, a salvação está no céu. É onde nós temos que começar a nos preparar para a salvação, não para a condenação. Aleluia, maravilha, Jesus é bom. Nos fez
hoje entender, que muitas vezes, antigamente, nós não sabia, não entendia, mas hoje nós estamos começando a entender um pouquinho que nós conseguimos entender da palavra de Deus. Já é bom demais, já estamos tendo uma oportunidade de chegar a ter esse direito. Nós vamos começar a ter esse direito a partir do conhecimento da palavra, que a palavra vai te libertar. E te libertando, você já está com os caminhos para Deus, elevado a Deus. Os caminhos já vão estar voltados para cima. Você já vai começar a parar de não ficar olhando para baixo, ficar supendo que as coisas materiais desse mundo não vai prevalecer, não vai subir para o céu. Ninguém vai conseguir levar nem a roupa do corpo para o céu, porque lá não vai entrar o pecado pior ainda, que foi mandado Satanás do céu por causa de ter pensado em trair Deus. Então Deus não gosta de coisas que só de você pensar, só de você fazer que vai fazer isso que está errado, Deus já te condena. A condenação é do seu agir, do seu pensar, de fazer maldade em alguma coisa, de pensar que Deus não existe, Deus está fazendo isso alguma coisa que não está agradando a você acha que Deus é... Não pensa desse jeito, não. Deus muitas vezes nos dá a liberdade de escolher o que nós queremos. Nós é que temos que escolher. Nós sabemos a verdade, então vamos escolher a verdade. Vamos escolher esse caminho justo, sincero que Deus deixou para a gente. É um caminho verdadeiro, é a palavra de Deus. É aqui que nós temos que tentar fazer de tudo para lutar e vencer e batalhar até o final, para nós permanecer até o final, para que nós possamos ter esse direito. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. O arrependimento de hoje, se arrependa se você tiver em falta com Deus, coloca na presença do Senhor, porque hoje nós temos que estar preparados para a hora, o momento que tudo está para acontecer. Todos os sinais, não está tendo mais o que falar que não tem. Todos os sinais já estão aí, está tudo acontecendo. Isso já vem lá do passado, estão falavam os antigos. Eu lembro que meu pai sempre falava lá no passado, que via, que o avô dele falava que isso ia acontecer. E hoje nós estamos vendo que realmente está acontecendo, que está aqui na palavra. Eu nem sabia que existia isso. Essa palavra aqui já vem lá da fundação do mundo. É dela. O Espírito Santo já vem iluminando os profetas, iluminando os que escreveram aqui. Então, essa palavra aqui é a palavra verdadeira, a palavra que hoje nós estamos sendo livres para chegar e falar o que nós sentimos, o que nós expressamos na palavra. Vai chegar uma hora que não vamos poder mais usar essa palavra para falar que Deus está voltando, que Jesus vai salvar sua alma, que Jesus te ama. Já tem alguns países que não podem mais falar isso. E nós somos livres, as portas das igrejas estão abertas para você poder ir lá, cultuar, falar, você sentir que Deus fez na sua vida, contar uma bênção que Deus fez na tua vida, Deus te livrou, Deus te guardou, te protegeu de certas consequências. Isso já é um milagre que Deus faz na tua vida, que isso é coisa que você tem que falar para que um outro tenha passado pela mesma situação, aquela alma começa a despertar o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, está fazendo na dele também. Isso é um despertamento do Espírito dentro de você. É uma alma que já está começando a sentir que precisa da presença de Deus. Porque nós viemos do céu. A nossa alma, o nosso espírito vem de Deus. Então ela vai sentir a hora que ela está precisando começar a se preparar para a ida de volta para cima. É uma coisa que é diferente, irmão. É espiritual. Não adianta você querer falar na carne que vai fazer isso, fazer aquilo, eu faço isso, que eu faço aquilo. Você está na carne, você não vai conseguir ver a face de Deus. Você não vai conseguir chegar e dar o reino dos céus. Começar a pensar, continuar pensando desse jeito. Tem que pensar que Deus está na tua vida, que Deus vai fazer uma obra com você, que Deus está fazendo uma obra com todos os seus vizinhos, que Deus está te abençoando e abençoando seus vizinhos também. Não precisa ser só material, não. É na vida mesmo, na sua vida cotidiana, no dia a dia. O seu espírito está sendo elevado ao céu. O seu conhecimento na palavra está sendo despertado dentro de você. É aí que você tem que começar a sentir que Deus está começando a trabalhar na sua vida. Aí basta você se entregar a Ele, colocar na mão dEle, colocar, Senhor, me guia. Senhor, faça de mim a tua vontade. É onde que Deus começa a trabalhar em volta de você e deixar você preparado para herdar um dia o reino dos céus. Aleluia.
porque ninguém vai ficar para semente, ninguém vai ficar aqui para contar essas histórias. Muitos que já morreram, que fizeram uma história, a Bíblia está aqui, que foi feito por alguém que sempre fez, seguir os caminhos de Deus, para que hoje nós possamos, seguir o mesmo passo dele, seguir os mesmos caminhos, que hoje nós possamos entender que Deus já é aquele lá do passado, que é o Deus do presente e que vai ser o Deus do futuro também. Por isso ele era o ontem, é o hoje e o amanhã também. Só Deus pode chegar no amanhã. Ninguém, ser humano, consegue saber o dia de amanhã, se não for Deus permitir a sua vida mais uma vez nessa terra. Se Deus não acrescentar mais um dia de vida mais um dia de vida na sua família, nos seus parentes, você nem vai ver mais eles. Deus nos dá a oportunidade. Deus nos concede esse direito que o amanhã pode ser melhor que o de hoje, sempre pensando que o melhor vai ser a oportunidade que Deus já te deu, de você entender que viva o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e se você pedir a Deus, está te acrescentando mais dia nessa vida, nessa terra. Aleluia. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Vou falar muito não, que minha garganta está começando a ficar irritada, daqui a um pouco começa a tossir e ficar chato. Mas eu creio que o Senhor vai libertar isso aqui. É uma gripe que está dando nesse momento, mas hoje eu já estou sentindo bem melhor. Depois já comprou até uns remedinhos ali, já estou tomando, graças a Deus, que já nos ajuda, que Deus deu a inteligência, a sabedoria para o homem. Então, muitas vezes os médicos têm as ferramentas na mão para nos dar mais rápida libertação dessas enfermidades que vêm do Ares, né? Mas eu agradeço a Deus por esse momento, por mais essa oportunidade. Estou dando uma continuidade aqui na palavra, um pouquinho que a minha esposa estava aqui. Eu só estou dando mais um pouquinho para que você possa daí desse lado. Fale, use a autoridade que Deus deu na sua vida. Se você está com saúde, você estiver vendo um enfermo, ore a Deus por ele, clame a Deus para que Deus tenha misericórdia, Deus alcance aquela alma, que Deus possa fazer uma obra na vida dele. Como você está sendo abençoado, Deus pode abençoar aquela alma também. Muitas vezes você está vendo uma pessoa numa situação difícil, não cabe de condenar não, vai levantar ela, não leva ela mais para baixo, vai falar que Deus vai fazer uma obra na vida dele, que Deus pode abençoar a tua vida enquanto ela permanecer levantada, em pé, não deixar cair, nunca vai derrubar. Muita gente faz com que está vendo uma pessoa numa situação difícil e vai lá e acaba de chutar para acabar de derrubar. Não pode fazer isso não. Um dia você vai prestar conta a Deus. Todo mundo vai ter um momento que só Deus na sua vida, que você também vai passar por isso. Nós já passamos por situações difíceis, mas isso foi para um levantamento, uma abertura do nosso espírito para entender que o amanhã alguém pode estar na mesma situação que nós, e nós temos a oportunidade de ensinar ele, falar para ele o quanto Deus ainda pode fazer da vida dele como fez na nossa. Sempre tem que ter uma experiência de vida para que a gente possa determinar e falar para aquela pessoa que vai poder ajudar. Se você nunca teve experiência de nada, como é que você vai ajudar alguém que está precisando e tem que estar presente, que Deus tem que estar usando você? Você tem que ter passado por alguma coisa para você poder falar, oferecer para aquela pessoa: eu já passei por essa situação, eu já estive nessa situação e Deus me ajudou, Deus me tirou desse lamaçal do pecado, Deus me tirou, me libertou disso. Então sempre vai ter alguém que Deus vai te usar para isso, para que você possa levar essa mensagem, para que Deus possa usar você como atalaia naquela alma que está precisando, que um dia teve como você passou, e viveu, e lutou, e venceu, batalhou, e está hoje servindo, fazendo a vontade de Deus. É uma mensagem simples e fácil. Basta você querer aceitar Jesus na sua vida, basta você entender que Deus é o primeiro lugar da sua vida. É muito fácil saber que Deus existe. Basta você saber que você está vivo, já é que Deus te existe. Porque Deus já te deu mais um dia, deu mais uma oportunidade. Já te abraçou, Ele está te cuidando, está te guardando. Os anjos do Senhor ficam ao nosso redor. O adversário fica ao nosso derredor, além daquelas possibilidades que, se você estiver na presença de Deus, você está sendo guardado, protegido por Deus, porque Ele cuida das suas almas, Ele cuida do seu espírito, para que
ninguém roube de você, mas você tem que ser uma pessoa que vai ter que se oferecer. Deus quer ouvir das nossas próprias bocas o nosso clamor a Ele. Não adianta querer vir um falando aqui, outro falando dali, mas se você si próprio não se entregar, Ele quer ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai te fornecer ferramentas que Deus vai dar oportunidade para você entender que você é que tem que se entregar. É você que tem que falar que Deus me dê força, Deus me ilumina, me guia e me faça servir ao Senhor de corpo e alma e espírito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oportunidade todo mundo vai ter. Chamado todo mundo vai ser. Agora os escolhidos já são separados por Deus. Mas nós não sabemos quem somos, nem quem vai ser os seus escolhidos. Por isso nós temos que estar na presença do Senhor, para que na hora que o Senhor voltar, Jesus Cristo voltar nas nuvens, nós temos que estar ali já pronto, prontidão. Esses dias eu vi uma pregação que o irmão falava assim, ó, fica constantemente em oração. Se tiver no trabalho, se sentiu muito forte a presença do Senhor, pare um pouquinho, respire, fala um glória a Deus, louve a Deus, porque pode ser o momento que Deus vai te despertar para que vá chegar a sua hora. Tiver em qualquer situação, em qualquer momento, meu irmão, pode estar sentado para descansar, mas sentiu que a presença do Senhor chegou ali, que a presença está... Pare, pensa e raciocina. Jesus pode estar voltando e é a minha hora, ou é a hora que Ele está voltando, nós temos que estar preparados. O nosso pensamento no momento, na hora da volta de Jesus, estiver conectado com Deus, nós temos mais oportunidade de chegar e conhecer a face de Deus. Então nós temos que estar preparados todo momento, todo instante em oração, sempre estando pensando que Deus pode fazer na sua vida, que Deus está fazendo na sua vida, está te guardando, te protegendo, tanto a mim como a minha família. É isso que nós temos que começar a colocar na prática. Eu sei que tem hora que a gente está numa correria, está numa luta, uma coisa para outra, mas tem que chegar esse momento agora aqui, reconhecer que, Senhor, eu fiz de tudo para passar esse dia, venci, porque o Senhor me ajudou. Nas lutas, nas provas, mas o Senhor estava ali comigo. Se há momentos difíceis, o Senhor estava comigo. Se eu estava na alegria, na felicidade, o Senhor estava comigo. É isso que Ele quer ouvir de nós. Simples e fácil. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter essa oportunidade? Nós já temos. Basta nós praticar, basta nós querer fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos agrada, aquilo que o Senhor quer ouvir de nós. Um louvor, um glória a Deus. Pensa que igreja lotada, igreja que está fervendo, está tudo lá, louvando, glorificando. Muitos ainda estão ali naquele meio, mas não estão sendo libertos pela palavra. Muitas estão ali por estar na presença, falar, eu estou com Deus, eu estou indo na casa do Senhor, mas nós não é desse jeito que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que a nossa alma precisa da salvação. Não é a nossa alma top de estar naquele lugar, nós já está levando nós a entender que nós vamos ter o direito do céu. Não, nós temos que estar preparados no Espírito. O nosso Espírito tem que estar no mesmo nível da nossa alma. Os dois têm que estar interligados, os dois têm que estar juntos, porque Deus só vai falar no nosso Espírito e a nossa alma tem que estar no mesmo nível do Espírito. Os dois têm que estar em comunhão, os dois têm que estar lado a lado, concordando com as coisas do céu. É a nossa alma que luta contra a nossa carne, por isso que a nossa luta com o nosso Espírito, a nossa alma é difícil, porque muitas vezes você quer fazer as coisas da terra, a alma, você quer fazer as coisas lutando para chegar no céu, aí é o nosso Espírito. Então nós mesmos temos que estar no nível do Espírito e da alma para que nós possamos ter esse direito lá no céu. Aleluia, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, por mais um momentinho. Fazer mais um minutinho de oração, porque a oração é a porta da entrada do céu, porque nós temos que estar sempre em oração. Eu não sei falar muito, não sei dizer coisas bonitas, mas entenda que o pouco que Deus está dando, a oportunidade que Deus está dando de falar dele, já é uma
grande oportunidade de falar que Deus existe, que Deus está fazendo obra na vida de cada um de vocês, está fazendo na minha também, que primeiramente Ele faz na minha para dar de mim sair alguma coisa para vocês que está aí do outro lado. Então louve a Deus, agradeça a Deus por isso. Sempre, irmão, sempre fazendo a vontade de Deus, é só de estar na presença dEle, já está fazendo a vontade dEle, porque Ele quer ver nós na presença dEle, Ele quer ver nós ouvindo, falando do amor que Ele teve por nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, isso há 2025 anos atrás, irmão, hoje nós estamos ouvindo essa palavra aqui, porque alguém sempre antes de nós veio nos falando. Deus nos visita desde as nossas 10 gerações atrás, Ele vem já orientando sempre um da família para que venha chegar. Hoje, se eu estou vindo aqui porque alguém falou para mim, se eu estou falando aqui para você do outro lado, que alguém foi, está te avisando, está te alertando, que está chegando a hora, vamos se arrepender agora, que agora a palavra de Deus está falando que nos últimos dias tem que se arrepender para que possamos ver a face de Deus. Porque nós não vamos conseguir chegar no céu de qualquer jeito, irmão. Nós não vamos conseguir chegar a ver Deus de qualquer jeito. A gente tem que estar preparando o nosso espírito, nossa alma. Aleluia. Se nós estivermos nesse mundão fazendo o que tem de direito aí, que está tudo portas abertas, fazendo a vontade dessa terra aqui, nós não vamos conseguir chegar no céu. Lá é estreito. Lá a vida é diferente. Lá é uma vida eterna. Aqui é uma vida passageira, e é passageira mesmo que já está passando o tempo. Cada dia que você passa, mais próximo da sua morte você chega, mais próximo da volta de Jesus que está vindo a nosso favor também chega. Então nós não sabemos nem a hora, nem o minuto, nem o segundo que nós vamos partir desse mundo. Por isso, se nós não estiver preparado, nós pode partir desse mundo sem Deus, perdeu tudo, perdeu a vida inteira que você viveu aqui para se alimentar dessa terra. Para almoçar, jantar, dormir, acordar, e acabou. Você chegou naquele momento que acabou e você viveu essa vida desse jeito, sem buscar a presença do Senhor, sem buscar o conhecimento de Deus, do que é um reino do céu, não adiantou nada você viver nessa vida, você só passou. Aqui nós estamos de passagem. Todo mundo aqui está nesse mundo de passagem. É passagem para dar o reino do céu. Deus nos colocou nesse mundo para nós ter um direito de primeiro conhecer um pouquinho da terra, depois conhecer o céu. E nós não estamos conhecendo o céu aqui mesmo na terra. Isso que é o melhor desfrutar desse mundo. Que Deus está dando essa oportunidade para nós ainda conhecer antes de chegar lá. E se lá é milhões de vezes mais bonito que na terra, e nós vemos que na terra tem tantos lugares bonitos que Ele deixou para nós desfrutar, tem tantos lugares maravilhosos aqui que você fala, nossa, que lindo, não tem coisa mais bonita. Lá em cima, milhares de vezes mais bonito, tudo isso aqui. Que tudo que Ele fez de bonito aqui, Ele fez melhor lá. Porque aqui é passageiro, lá é para a eternidade. Então lá sempre vai ser melhor, muitas vezes melhor, mais bonito. Porque o que fez de bonito aqui, lá é melhor, é mais bonito. É esse o nosso Deus que nós estamos querendo te oferecer, esse Deus que nós estamos falando que é o Deus da sua vida, que é o Deus da minha vida, é o Deus da minha vida, da minha família. É esse Deus que nós temos que crer, nesse Deus justo. Ele é justiça, mas Ele é justo. Se você for com Ele, Ele vai estar sempre a favor seu. Nosso advogado é Jesus Cristo. Ele está nos defendendo em tudo quanto é coisa que nós fizermos de errado. Ele está ali, o seu Espírito Santo está nos corrigindo, está nos alertando para nós não cair mais em tentação, para nós não cair em fazer o mal, para que nós não possamos ir para o inferno. Nós temos que procurar fazer sempre alguma coisa que vai agradar a Deus, agradar os olhos de Deus, para que Ele não nos condene. Aleluia. É isso que nós temos que colocar nas nossas mentes, tem que colocar no nosso coração, que a palavra é aquela que vai falar sempre a verdade, é ela quem vai nos conduzir à eternidade. A eternidade. Não é qualquer livro, não. É esse livro. É esse, diabo. Aleluia. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, Senhor, e no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, alegrando as nossas almas, colocando em nossos corações, no coração de cada alma que está ali do outro lado me ouvindo, para que o Senhor possa permanecer sempre na vida de cada um deles, tanto abençoando nós, como abençoando aqueles que estão nos ouvindo, aquele que quiser sentir do coração de compartilhar, levar
essa mensagem para outras almas carentes, necessitando da presença do Senhor, almas que estão em dificuldade, que o Senhor possa abrir os caminhos para que Ele possa iluminar e falar dessa verdadeira palavra que é do Senhor. É o Senhor que está abrindo as nossas mentes, é o Senhor que está abrindo nosso coração para dizer o que é bom, o que é maravilha. Esse é o nosso Deus justo e sincero sobre as nossas almas que nós temos que colocar. É esse que tem que abrir os nossos corações e colocar no nosso coração que é só Ele que pode nos salvar e nos dar a eternidade. Eu agradeço ao Senhor por mais esse momento, por mais essa oportunidade, Senhor. Continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Se o amanhã, Senhor, nos permitir viver mais um dia, Senhor, continue conosco. Continue dando, Senhor, entendimento, sabedoria para cada alma que está ali do outro lado, que me ouviu, que o Senhor me usou para falar. Que elas continuem abrindo seus corações e colocando o Senhor para fazer moradia dentro do Senhor. Senhor, abre a mente, Senhor. Abre o coração de cada uma dessas almas, Pai. Como o Senhor está abrindo os nossos. Eu ainda tenho muito que aprender com o Senhor, mas eu creio que o Senhor ainda vai abrir muito mais ainda a mente de cada um. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que o Senhor continue nos abençoando dia após dia. Que hoje será um dia abençoado pelo Senhor. Que se o amanhã vier acontecer em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de tudo que não agradar ao Senhor. Para que nós possamos chegar no final do dia, mais um dia, e falar: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor me deu, que o Senhor me livrou e me guardou o dia todo. Que aí o Senhor vai começar a trabalhar na nossa noite. Aleluia. Que durante o dia os guardas, os que estão sempre nos guardando, seus anjos, guardando, nos protegendo, continue fazendo isso por nós, Pai. Que é na Tua presença que nós queremos manter as nossas vidas nesse mundo até a Sua volta, até chegar o momento da nossa sepultura, que daí nós vamos ter que descer nas profundezas da nossa carne, que tem que voltar ao pó, para que nosso espírito, nossa alma seja ligado ao céu. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. E com cada alma que estiver ali do outro lado, continue dando força e sabedoria para eles também, Pai. Abrir as suas mentes, os seus corações para o entendimento da Tua palavra. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Maravilha. Obrigado, Senhor. Aleluia.